Investigadores da Polícia Federal revelaram que dezenas de advogados de autoridades, inclusive de políticos do Centrão, visitaram Daniel Vorcaro na prisão durante as tratativas, as negociações para o fechamento da delação premiada no caso do Banco Master. Os agentes relataram ao jornal O Globo que essas visitas eram amparadas por procurações e criticaram a transformação do espaço em uma espécie de balcão de articulação política e civil. Os policiais que atuam no caso afirmam que boa parte dos defensores que procuravam Daniel Vorcaro nem sequer participavam dessas tratativas da delação, já que alguns foram identificados e trabalham autoridades que já estavam na mira das investigações. O fluxo de advogados foi revisto e foi reduzido de forma drástica depois que o ministro André Mendonça limitou o acesso desses defensores a Daniel Vorcaro. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, então, parece que advogados de autoridades nessa negociação conseguiam uma procuração e só naquele dia conseguiam entrar como se fossem defensores de Daniel Vorcaro. O que eles tratavam lá nessa reunião, não sabemos, mas a gente talvez desconfie. Queria que você trouxesse um pouco da sua percepção e qual o risco, né, dessas tratativas, essas negociações e essas visitas recorrentes de advogados de autoridades que acessaram Daniel Vorcaro nesse momento. Caniato, se nós pegarmos esses episódios que você acabou de descrever com esta outra delação que deve não prosperar, tudo o que indica hoje que essa nova delação também não deve prosperar, deve ter uma conversa muito esquisita. É aquela conversa tipo de mafioso, né? Olha, não fala, omertá é a lei do silêncio, não é isso? Não fala, não entrega, e logo a gente aprova uma medida, faz alguma maracutaia aqui que vai aliviar sua pena. Olha o que aconteceu com a turma da Lava Jato, tá todo mundo bem, segura firme aí, mas não vai entregar metade da República ou a República completa do rabo preso, que isso vai causar enorme dano no país e quem sabe você também pode perder tua vida, né? Deve ser assim que é a negociação de mafioso, eu não sei como é que é, mas certamente é uma conversa muito estranha desse jeito, porque não é possível que a segunda delação parece que vai dar água de novo, ou seja, o medo de falar e entregar determinados caciques da República parece que é maior do que o medo de continuar preso. A não ser que a turma que foi visitá-lo disse, segura a onda aí que é só essa maré passar um pouco e você vai ser solto, você vai estar livre para desfrutar dos bilhões que vocês roubaram do povo. Então, só se for uma conversa desse tipo, porque olhando os fatos racionalmente, não faz nenhum sentido alguém estar encarcerado com perspectiva de ficar preso para muitos anos e não relatar o que aconteceu nessa operação que envolveu 100% dessa República do Rabo Preso. Então, Caniato, é realmente muito difícil para fazer sentido as coisas, a não ser que Vorcaro ainda acredite que os seus amigos Costa Quente vão fazer alguma jogada genial para livrá-lo da cadeia e que é melhor correr esse risco do que denunciá-los. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota. Mota, eu me lembro que lá atrás, no princípio, nós falávamos sobre delação do fim do mundo, delação seletiva, ou qual seria o caminho adotado por Daniel Vorcaro e seus advogados. Bem, foram muitas propostas de delação, né? Versão 1, versão 2, versão 3, sei lá qual é a versão que foi apresentada, mas ele demitiu umas 3 ou 4 bancas de advogados, né? Muitas releituras sobre a própria versão foram feitas. Possivelmente, após essas reuniões, não sabemos. A matéria não diz advogados de quem, de quais autoridades. Não temos acesso a essas informações. Talvez, se tivéssemos, ajudaria, inclusive, na elaboração aqui dessa reflexão. Você, Mota, o que precisamos considerar?
Eu vou sugerir ao nosso querido Carioca que no seu programa faça uma paródia daquela música de Roberto Carlos, Proposta, né? Aquela que começa, eu te proponho, adaptada a essa delação, a essas propostas aí. Canhata, eu tenho que confessar que eu não entendi nada desse evento, desse acontecimento aí, né? Porque fontes da polícia vazaram, mais uma vez, um vazamento para a mídia de que advogados de autoridades estão visitando o banqueiro. Como assim? Como é que pode isso? Usando procurações? Eu também não entendi que procurações são essas. Então quer dizer que você tem um banqueiro que tem o poder de realizar a delação do fim do mundo. Um banqueiro que ora vai devolver 20 bilhões, mas talvez pode ser 40, quem sabe é 60 bilhões. Um banqueiro que, se disser 2 ou 3 coisas, derruba a República. E ele está sendo visitado por advogados de pessoas que podem ser mencionadas nas delações. Eu não entendi absolutamente nada dessa história, mas ela confirmou a posição que eu sempre tive em relação a essa tal delação. Não vai dar em nada. Você, Cristiano Beraldo, esse enredo está ficando difícil, né, de trazer qualquer tipo de informação consistente. Vai acontecer isso. Porque a cada dia uma novidade, né? Mas, do jeito que o Dávila mencionou, me está com um cheiro de que a delação, o tal acordo, não sairá, né? Pois é o que parece, mas essa notícia, nesse debate, a gente precisa separar em 2 temas, né? Primeiro, é esse que o Mota abordou. Essa informação foi vazada por quem? Como é que isso acontece? Porque a ilegalidade ela tem que ficar explícita. É uma fofoca? Olha, você não sabe quem veio aqui, o advogado fulano de tal, que já advogou para Cicrano e Beltrano, sei lá. Ou, de fato, há uma ilegalidade. Apresentaram uma procuração falsa, colocaram ali um pedido para acessarem Daniel Vorcaro que não condiz com a realidade. Tem uma ilegalidade que foi cometida para que esses encontros acontecessem. Eu não sou advogado, não conheço como é que é essa parte da execução penal ali, mas me parece que o próprio Daniel Vorcaro poderia rejeitar receber essas figuras. Se não rejeitou, algum interesse na conversa ele teve. Então, é esse aspecto técnico que precisa vir acompanhado da fofoca, porque senão a gente não consegue entender exatamente qual foi o propósito desse vazamento. Só queimar o filme ou denunciar uma ilegalidade. Agora, é um fato concreto que trata-se de um sujeito que se relacionou com várias pessoas importantes dos 3 poderes do Brasil e muita gente deve estar preocupado, porque na hora que ficar demonstrado, coisa que, salvo engano, não está ainda. Quer dizer, não me parece que houve a comprovação de pagamentos de propina, enfim, ali o uso do cargo para fazer algum tipo de ingerência. O que a gente teve foi, no caso do presidente da República, uma pessoa da sua íntima convivência que recebeu 12 milhões de reais para levar o Daniel Vorcaro até o Palácio do Planalto para ser recebido pelo presidente fora da agenda, e relatos trazem que o presidente disse para ele não vender o banco por R$1, como havia sido proposto por um outro banqueiro. Aí nós temos a informação de que o ministro da Justiça do presidente recebeu também, acho que 4 ou 5 milhões de reais do banqueiro. Nós temos a informação de que o diretor-geral da Polícia Federal, acompanhado do então ministro da Justiça e de outras figuras extremamente importantes dos 3 poderes da República, degustaram 3 milhões de reais em uísque em Londres.
Então, isso tudo está demonstrado aí e, obviamente, isso deve preocupar muita gente. Só que essas visitas, elas visam tratar do que exatamente? É isso que a gente precisa entender. Porque se houve ali a tentativa de obstruir a justiça, porque seria isso, me parece, o caso, aí isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo e o ministro André Mendonça terá que tomar as medidas necessárias para impedir que isso aconteça novamente, inclusive punindo, prendendo aquelas pessoas que ousaram, diante de um caso tão grave e com tanta repercussão, ousaram obstruir a justiça nessa investigação. Zé, mas tem 2 pontos interessantes também. O próprio ministro Mendonça autorizou, em dado momento, que as reuniões entre cliente e advogado não fossem gravadas, não tivesse registro de áudio e vídeo para preservar a relação cliente-advogado. É preciso considerar que isso, ainda que tenha sido feito de boa fé, talvez tenha colaborado com esse processo descrito pela reportagem do jornal O Globo. E tem também um outro aspecto, o intenso fluxo de advogados e aquela decisão da Polícia Federal de manter sigilo sobre quem acessou a cela de Daniel Worcaro nessas reuniões, né? Uma porção de advogados, porque possivelmente a justiça determina, preciso da relação dos advogados que representam o custodiado. São 5 advogados, mas talvez no dia seguinte o próprio escritório ou o advogado-chefe faça uma atualização. Não, incluímos esse aqui. E aí no dia seguinte retira 1 ou 2, no terceiro dia coloca mais 1 ou 2. Você, Musa, de que maneira avalia essas informações descritas nessa reportagem do jornal O Globo e como isso pode contaminar, inclusive, o processo de delação, né? Veja, Caniato, acho que foi muito bem colocado já por todos os meus colegas. Chama atenção como isso vazou. E o segundo ponto é que no Brasil nós criamos leis para justificar a existência e para comprovar a existência da outra lei. E criamos esse engodo, essa burocracia gigantesca e imensa. Se você quiser fazer alguma coisa dentro do normal e for um cidadão comum, como todos nós, meros mortais, a burocracia vai te pegar e não vai permitir que você faça nada. Quando você é uma pessoa próxima ao rei, que tem, enfim, tentáculos por todas as partes dentro da República, acontece esse tipo de coisa. Visitas que passam, que ninguém sabe, que depois vazam de maneiras estranhas, minimamente por dizer, que ali provavelmente não havia nenhum tipo de protocolo em que presos convencionais devem ser submetidos, e com razão devem ser submetidos. Mas em se tratando de Worcaro, parece que mesmo preso ele consegue condições diferentes daquele que um presidiário comum, criminoso comum, conseguiria. Isso fala muito sobre o Brasil, sobre a necessidade de uma mudança do zero. Esse país precisa recomeçar do zero. Aqui, quem é próximo ao rei pode absolutamente tudo. Falar, fazer, executar, nada disso acontece. Eu estou com os meus colegas, é bem provável que essa delação não aconteça. O que está acontecendo, na minha opinião, é que Daniel Worcaro vem, mais uma vez, tirando sarro de todas as autoridades e do país como um todo. Ao jogar para frente essa delação, vai enrolando e nada de novo sai daí. Parece, como ele tinha rabo preso com grandes nomes da República Brasileira, fica complicado sair um pouco a mais, ou muito a mais, daquilo que já foi colocado nas mensagens. Agora, não é estranho, em um país normal, que advogados que sequer, como você muito bem falou no começo da conversa, Caniato, advogados que sequer estão envolvidos com a delação, tenham visitado, e de maneira recorrente, Daniel Worcaro. Do que se tratou? Se eles não estão no caso, se são apenas advogados de pessoas que foram citadas, o que eles foram fazer visitar? Ninguém mais questiona isso? Não questiona porque grande parte tem algum tipo de rabo preso. Por isso que eu falo, precisamos vivenciar uma ruptura de todos esses poderes. Caso contrário, a articulação entre eles, quem pagamos somos nós. E provavelmente com vinho importado ou uísque importado, melhor dizendo. Pois é, a pergunta que nós fizemos na enquete do dia diz respeito à delação de Daniel Worcaro. Você que nos acompanha
ainda acredita, ainda vê possibilidade no fechamento desse acordo, dessa delação premiada? Se puder, vote no nosso YouTube. No portal da Jovem Pan, não, viu? Só no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. 3 opções de resposta. Deixa eu fazer mais um giro com os nossos comentaristas. Dávila, dá para a gente afirmar que está mais para não dar certo do que dar certo? Já há indícios que indicam que esse acordo não será fechado, e se não será fechado, você indica que essas idas e vindas do próprio Daniel Vorcaro talvez tenham contribuído com o insucesso desse acordo? Bom, Caniato, pelo que nós sabemos, a história de Daniel Vorcaro não fazer uma delação de verdade significa 2 coisas. Primeiro, que a Polícia Federal já reuniu provas suficientes para incriminá-lo. Ele já sabe disso. Portanto, a única maneira que Vorcaro tem para reduzir as penas é justamente colaborando com as investigações e delatar. Delatar significa acrescentar informações além daquelas que já foram coletadas pela Polícia Federal. Agora, o que faria Vorcaro não contribuir com esta investigação, não delatar, para justamente diminuir os anos de prisão, de cadeia que ele vai pegar? Só tem uma coisa: é ele acreditar tanto nesta república do rabo preso e no poder que vai sair alguma solução mágica para livrá-lo da cadeia. Vão dizer que essas provas não podem ser utilizadas, vão dizer que no momento que abrir a ação, de fato, as acusações serão feitas com provas frágeis que serão dispensadas pelos tribunais. Ele tem que ter segurança de alguma outra coisa, porque senão não faz o menor sentido, né? Então, assim, o Mussa gosta sempre de fazer aqui o jogo, né? O jogo dos erros, o jogo da tentação de você delatar ou não delatar, é justamente o incentivo que ele tem hoje, é para contribuir com a polícia, colaborar para ele poder pegar menos anos de cadeia, a não ser que ele consiga ver que a República do Rabo Preso vai fazer alguma coisa para reduzir a sua pena de uma maneira muito mais eficaz do que ele delatar e entregar um monte de gente, e aí, inclusive, correr risco de ficar muitos anos na cadeia e, inclusive, de morrer, como aconteceu com o Sicário. Então, eu acho que esse é o jogo que ele está calculando na cabeça dele, porque não faz sentido, olhando para os fatos, sabendo que ele será incriminado, sabendo que será condenado a anos de prisão, ele entender que tem uma alternativa melhor do que está à mesa. Pois é, agora, Mota, tem uma informação que rodou alguns portais de notícias, dizendo que interlocutores de Daniel Vorcaro estavam reclamando de má vontade da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República na negociação dessa delação premiada, que esse teria sido um fator importante para o não fechamento da delação. Essa má vontade dessas 2 instituições. Claro, são figuras aliadas a Daniel Vorcaro, não sabemos se tem algum fundo de realidade, mas é preciso considerar essa possibilidade. E é estranho isso, né? Estariam essas instituições propensas a não fechar o acordo de delação? Por quê? Eu sempre coloco aqui a mesma objeção, Caniato. É uma dificuldade genuína minha. Talvez seja um problema só meu. Mas, por exemplo, eu escutei o comentário do Dávila. O Dávila diz que o banqueiro tem um incentivo para delatar. Eu vejo justamente o contrário. O banqueiro está preso por determinação de uma corte a qual pertencem pessoas que podem ser envolvidas na delação dele. Qual é o incentivo exatamente que ele tem para delatar? Se você pode delatar pessoas que pertencem à organização que está conduzindo o inquérito na qual você é réu, me desculpem, me corrijam se eu estiver perdendo alguma parte dessa história. Mas qual é o poder extraordinário que vai proteger, que vai garantir os direitos do banqueiro
se ele fizer essa delação? Essa é a dúvida que eu continuo a ter. E é muito interessante esse questionamento, porque vários já relataram algo parecido. Quer fazer o complemento, Dávila, sobre esse incentivo para Daniel Vorcaro delatar ou não? Não, é evidente que se houver uma delação de alguém da corte, isso é dar um tiro no pé. Mas o jogo do prisioneiro, o dilema do prisioneiro, como o Musa sempre gosta de lembrar, é justamente o oposto. Se você delatar esses políticos, sua pena será reduzida. É óbvio que não vai delatar alguém da corte. Eu acho que isso aí está fora da delação. Mas, porque senão o incentivo seria o contrário. O Mota tem razão nisso. Mas, assim, o que eu entendo é que incentivo nesse dilema do prisioneiro, Vorcaro está percebendo que é melhor ficar quieto ou não delatar do que delatar e reduzir a pena. Essa é a questão. Então, ele deve ter alguma informação que o faz levar que é melhor melar essa história de delação e esperar que essa outra medida, esse outro incentivo, essa outra decisão que será tomada, será melhor para ele do que ele colaborar com as investigações. Você, Musa, só para a gente finalizar, o Musa e depois o Beraldo, só para a gente fechar essa discussão aqui sobre o fechamento do processo, do acordo de delação ou não. Estamos diante de algo que indica o não fechamento, né? Mas o que seria determinante para fechar ou não, né? Alguns falam em má vontade das instituições. Bom, isso não deveria ser importante, né? A análise tem que ser técnica, não é possível, né? Eu piamente acredito que grande parte das instituições tem, em sua maioria, pessoas que são honestas e pessoas que querem, de fato, resolver esse tipo de coisa, mas não têm poderes suficientes para isso. E eu também piamente acredito que grande parte das instituições tem pessoas em suas cúpulas que sim, que detêm maior poder, porém são minorias em número absoluto, grande minoria, mas tem um poder de caneta muito maior e esses têm todo o interesse com que essa delação não saia. Então, se nós estivéssemos aqui num país normal, eu concordaria com aquilo que foi dito pelo Dávila, 100% correto, ou seja, que ele teria, em condições normais, todo e qualquer incentivo para delatar. Afinal de contas, ele sabe que a Constituição seria seguida e, portanto, ele colocaria bons anos de sua vida dentro da cadeia, sem nenhum tipo de benefício. Como se trata no Brasil, onde todo e qualquer incentivo ao crime para quem é imoral e ético existe, e existe muito claro, significa que, ainda mais contendo o nome de pessoas importantes das cúpulas dos poderes dentro da República Brasileira, principalmente aqueles que têm grande poder de decisão do destino dos anos que virão adiante na vida de Vorcaro, se preso ou solto, ou até mesmo se de novo dono de banco aqui na Faria Lima, me parece que com esse incentivo ele não tem por que delatar. Todo e qualquer sistema envolvido e com os nomes que foram ditos até o momento nas mensagens dele, qual seria a intenção dele delatar? São pessoas extremamente relevantes no país, dentro de instituições extremamente relevantes na condução das políticas, principalmente de condenar ou não algumas pessoas envolvidas, e se ele não delata, a possibilidade dessas pessoas simplesmente, ao longo do tempo, anularem todo o processo, como a gente já viu na história recente brasileira, é muito maior. Então, volta sempre naquele economista, prêmio Nobel em 1992, que eu sempre falo, que é o Gary Becker. Ou seja, ele mostra dentro dos livros, e foi prêmio Nobel, repito, que todo e qualquer criminoso tem incentivos que ele calcula de forma automática. Se a possibilidade dele ficar com o prêmio do roubo é muito maior e uma condenação é muito pequena, ele vai continuar corrompendo. E no Brasil, infelizmente, para os imorais e para os antiéticos, muito bem descrito e definido por Gary Becker, o crime compensa. E nesse caso, fica muito mais explícito ainda. Só para fechar, você, Beraldo, talvez o insucesso não possa ser explicado de uma maneira mais simples. Simplesmente não tem novidade porque os equipamentos eletrônicos já revelaram a maior parte do esquema. Talvez seja isso ou não. Mais ou menos, Canhoto. Sem dúvida alguma, há muita informação nos seus dispositivos, ali celular, iPad, computador, não sei o que mais pegaram dele, mas quando você tem alguém relatando, conectando os pontos,
não é só uma questão de saber exatamente o que aconteceu e quais outras ilicitudes foram cometidas por ele, por agentes públicos, que não estão evidenciados ali. Mas há também uma facilitação do próprio processo judicial em que uma condenação torna-se mais rápida, mais célere, o processo é mais célere. Agora, sem dúvida alguma, eu acho que todos esses amigos que Vorcaro fez ao longo da sua curta jornada como banqueiro são mais úteis a ele se ficarem soltos e mantiverem o poder do que ele agora fazer uma delação que vai provavelmente impactar as campanhas, a eleição ou reeleição de boa parte desses amigos de festa que ele fez na política, e depois essas pessoas vão se tomar de ódio dele, porque ele está ali nos três poderes, diferente da Lava Jato, que foi uma operação que tinha no judiciário a sua boia de salvação, como eu disse mais cedo, mas agora são os três poderes que estão envolvidos, então ele não tem para onde correr. Me parece que se ele entregar tudo que efetivamente ele sabe, o resultado será bastante mais danoso a ele próprio no longo prazo do que se ele aguentar essa barra, ficar ali um tempo preso, esperar esse assunto arrefecer e, com o tempo, esses amigos, essas pessoas que têm rabo preso com ele, o ajudarem a sair dessa. Tá certo. A gente vai seguir acompanhando as movimentações e os desdobramentos desse caso. Qualquer novidade e atualização a gente traz e analisa aqui com os nossos comentaristas. Agora eu preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela parceria e pela audiência. Continue com a gente.